Saudações e bem-vindo a refletir sobre as celebrações do Jubileu de Ouro da Independência Nacional, uma efeméride cuja celebração vai ter o ponto central a 25 de junho de 2025. Hoje temos como convidado Mia Couto, que para muitos dispensa qualquer tipo de apresentação. Mia Couto, é bem-vindo à família. Obrigado, muito obrigado por me terem convidado. Mia Couto, retrospectiva possível dos 50 anos depois da proclamação da Independência Nacional, sendo que há muitos episódios que podem ser trazidos para esta conversa. Infelizmente, para a negativa, a guerra dos 16 anos, mas certamente que não é isto que vai dominar a nossa conversa. Certo. Retrospectiva possível. Bom, há tantas histórias. Eu acho que uma das coisas que eu estou grato é ter vivido neste período, neste lugar, em que nós, em 50 anos, passamos de uma situação colonial para uma situação de independência nacional. Portanto, vimos nascer um país, vimos nascer um regime que se dizia socialista, infelizmente vimos nascer uma guerra, vimos a derrocada desse regime socialista para um regime capitalista, vimos nascer a paz, estamos a ver a nascer outra guerra. Então, isto é como se tivesse viajado por não só pela geografia do mundo, mas pela geografia do tempo. Quer dizer, eu sou muito grato a ter tido essas experiências tantas numa só vida, não é? O que é que distingue uma experiência da outra dessas tantas que citou aqui? Uma coisa era a idade que eu tinha quando eu experimentei essa vivência, não é? Por exemplo, quando foi a altura do tempo colonial, tive o privilégio de ser filho de um português que tinha já uma atitude anticolonial. Ele veio fugido de Portugal para Moçambique por causa do regime da ditadura de Salazar. E, portanto, na nossa casa já se vivia essa ideia de que é preciso combater este regime colonial. E, portanto, não foi um mérito meu, não é que eu fosse uma criança especial. Não é? Aquela família criou-me para me entregar a essa causa. Portanto, quando se tem 17 anos, a gente vive as coisas de uma maneira, e havia essa crença total. Quer dizer, eu acho que o primeiro momento de Moçambique, para não estar a falar de mim, mas o primeiro momento eu acho que os moçambicanos estavam realmente unidos, e este é um momento muito raro num país. Todos estávamos juntos numa mesma causa, no mesmo sonho, íamos começar tudo de novo. Tínhamos essa crença, era uma ilusão, mas era uma ilusão sentida como se fosse uma verdade, de que era possível começar um mundo de novo, corrigir tudo numa geração, e aí estava um mundo mais justo. E hoje nós estamos tão unidos assim? Não, e não é não sei, é por culpa de algumas coisas, sim, por culpa de algumas coisas que têm que ter nome, mas eu acho que nenhum país conseguiu isso, não se consegue. São momentos excepcionais na história de um país, em que toda a gente está junta, quer dizer, está acima de questões partidárias, políticas, religiosas. Todos os moçambicanos cantavam numa única voz, não é? E achavam e viam-se num único espelho, não é? E como é que isso deixa de acontecer? Isso deixa de acontecer porque depois há uma coisa chamada a realidade, não é? A realidade, quer ela seja uma ou outra, de esquerda ou de direita, de tendência política que for, a realidade acaba por negar essa possibilidade de sonhar e acreditar para sempre no mesmo sonho. Não é assim. E quando é que começa a não existir esta realidade? Não, a realidade... É proclamada a independência em 1975, logo a seguir, quase 2 anos depois, o país estava novamente em guerra, provavelmente a guerra mais mortífera que Moçambique viveu, sim, excluindo as 2 guerras mundiais. Sim. É preciso, eu acho que nós temos muita tendência a esquecer e a apagar, mas é um esquecimento falso. Se você perguntar aos jovens que nasceram agora nos anos 90, nos anos 2000, já ninguém sabe o que foi aquela guerra civil que demorou 16 anos e que, aparentemente, oficialmente morreu 1 milhão de pessoas, não é? Você viveu esse tempo. Esse foi um tempo que a gente nunca mais quer viver na vida, não é? Foi um horror, foi uma tragédia, não é? Essa tragédia, isso é preciso dizer, nós queremos esquecê-la. E eu acho bem que se queira esquecer, mas, por outro lado, ao esquecer isto, deixa de haver responsabilização
de quem fez crimes, de quem matou, de quem fez massacres, etc. Ninguém quer falar nisso. Provavelmente esse é... Não defendo que agora haja aqui uma comissão que vá recuar 40 anos ou 30 anos atrás para avaliar responsabilidades, mas seria bom que os próprios partidos políticos que fizessem isso por sua própria vontade, ou pelo menos pedissem desculpa. É muito difícil um partido político ou um político pedir desculpa, dizer, olha, eu errei, nós fizemos alguma coisa que era mal. E essa guerra civil, e eu estou a chegar ao seu ponto, essa guerra civil começou por razões externas e continuou por razões internas. Quer dizer, começou porque nós tínhamos, é preciso dizer isso, porque há muitos jovens que estão-nos a ver, começou por um regime de agressão. Nós tínhamos dois vizinhos. O regime do apartheid, minoria branca, todos os negros eram desclassificados, e o regime também, que não era da apartheid oficial, mas era da apartheid prático, que era a Rodésia, não é? Que era um regime de minoria branca. Portanto, todos esses países que eram governados por minorias brancas e por gente que maltratava os próprios cidadãos de seus países, não viam com bons olhos que houvesse aqui um país independente, ainda por cima um país independente, maioria negra, um país independente com uma orientação socialista. Aquilo era um inimigo a bater. Portanto, a guerra começa por esta razão. E é preciso que esta história seja contada. É preciso que os partidos políticos que estiveram envolvidos nesta guerra assumam que devem contar a história com a verdade que ela tem. Portanto, a guerra de um lado e do outro. Portanto, a guerra nasce por razões externas e depois continua por razões mais internas. Como é que se dá esta transição? Aquilo nem sequer chegou a ser uma transição, isto é, esta agressão que era externa encontrou dentro do país razões de mal-estar, razões dessa coisa que falamos da realidade, de gente que já não estava muito contente porque talvez a narrativa da Frelimo, de que eu fiz parte, eu nunca direi eles. Já não faz parte? Não faço parte, há uns 15 anos que não faço parte, mas nessa altura fiz, e eu tenho que assumir isso, não posso... Uma razão para ter deixado de fazer parte? Eu senti que aos poucos a Frelimo se desligou daquilo que eram seus grandes ideais, que eram ideais não só políticos, mas éticos. Essa parte é que me fez aderir à Frelimo. Foi o facto, por exemplo, da Frelimo, era muito simples, Boaventura. A Frelimo tinha um princípio moral de que os militantes e os dirigentes deviam ser os primeiros no sacrifício, os últimos no benefício. E isso, para mim, dava uma força moral. Assim, então, se é preciso sacrificar, vamos nos sacrificar primeiro a nós. E era a ideia de que o país era um país que tinha que se escutar a si próprio, era uma proposta de reconciliar diferenças, mas depois isso foi sendo mudado, e eu, quando percebi, eu era diretor do jornal oficial do país, e pedi para sair, e saí sem ressentimento. Não é que eu estou agora, não sou um opositor militante, não, percebi que a minha maneira de fazer política tinha que ser a minha maneira pessoal. Me concorda com aqueles que advogam que o sonho dos libertadores da pátria foi sendo descontinuado pelo... Alguma parte deles, sim, não toda. É preciso também perceber alguma coisa, que é, mesmo antes da libertação do país, a linha política que a Frelimo, quando era ainda a Frente de Libertação Nacional, adotou, não foi só porque quis, okay? Foi porque as circunstâncias externas empurraram a que a única saída, a única porta que havia era uma porta que era essa de busca de apoio em países socialistas, porque todos os países chamados ocidentais negaram essa possibilidade de nos conceder apoio, não é? Então, se o Boaventura amanhã for presidente deste país, não vai fazer o que você quer, vai fazer o que pode fazer e aquilo que é a circunstância que as circunstâncias que vão obrigá-lo a fazer isso. Portanto, acho que há coisas que têm responsabilidade, sim, de dentro da Frelimo, mas eu nunca virei a público a falar nessas circunstâncias. Porquê? Porque eu tenho espaço ainda dentro da Frelimo, e acho que poderei ter dentro dos outros partidos. Se eu posso falar com as pessoas, eu não vou para público fazer um comício político para ficar bem visto em público. Eu falo, se eu tiver um assunto consigo, Boaventura, se você me abre a porta para eu falar consigo, eu falo consigo. Não vou para o público lavar roupa suja.
Quando o regime de Ian Smith é derrotado, portanto, na Rodésia do Sul, depois o regime da apartheid também conhece o seu fim, não era possível ter-se aproveitado deste momento para se encurtar o tempo que durou a Guerra dos 16 anos? Aproveitando, portanto, este contexto do Zimbábue hoje e também da África do Sul sem apartheid. Sim, eu acompanhei isso de perto, quer dizer, eu reconheço que o próprio presidente Chissano fez algumas vezes contra a opinião de alguns dos seus colegas, a tentativa de aproximação, a tentativa de resolver não pela violência, não pela guerra, esse reencontro, essa reconciliação. E nós vimos a reedição disto agora com o presidente Nyusi, em que ele, contra a vontade de muitos dos seus colegas, ele foi ao encontro do Dhlakama e essa experiência de encontrar a pessoa, olhar nos olhos e ver que esta pessoa, a quem eu chamo inimigo, é humano como eu. Eu tive isto quando foi o hino nacional, quando foi a aprovação do hino nacional no Parlamento. Eu tive que me sentar pela primeira vez com aquilo a quem nós nem chamávamos Renamo, chamávamos bandidos armados. Então, do outro lado da mesa estava alguém que eu tive que, durante aquelas 2, 3 horas que estivemos a conversar, tive que reaprender que, olha, esta é uma pessoa como eu. Tem mulher, tem filhos, tem preocupações com a sua vida, com o seu país. E ficamos até com uma relação, não de amizade, mas uma relação próxima com os membros que a Renamo escolheu para discutir a questão do assunto, o assunto do hino. E nós, portanto, essa aprendizagem do outro como alguém que eu devo escutar e sou capaz de dizer assim, este homem tem razão. É um processo. O que é que, na opinião de Miyakoto, distingue Moçambique, liderado por Samora Machel, de Moçambique, liderado pelas restantes figuras que seguiram, o presidente Chissano, o presidente Guibuza e hoje o presidente Nyusi? Acho que a diferença não está só nas pessoas, não é? Às vezes a gente tem tendência a pensar que Samora hoje faria outras coisas, se calhar Samora hoje não faria tão diferente como a gente pensa. Há todo um contexto, de como lhe falei no princípio, havia uma grande crença que Samora governava um país que estava nesse sonho no princípio, não é? Pelo menos nos primeiros anos da governação de Samora, havia esta entrega absoluta a uma causa, não é? Agora, o que para mim me faz bem claro, por exemplo, com as dificuldades que sentíamos na cidade, porque você, nessa altura, não sei se já tinha idade para isso, mas eu saía de casa, não sabia o que é que ia comer. Eu não sabia o que é que havia a trazer para casa. E era todos os dias. Eu tinha 2 filhos. E isto não foi uma semana. Está a falar da época do famoso sistema de abastecimento. Exatamente. Em que uma família só tinha, um membro da família tinha 4,5 kg. Sim, quando tinha, não é? Quando tínhamos aquelas lojas. Agora, o que é que e dava? O repolho era o grande Salvador. Nós temos sempre, o Salvador era o repolho e o carapau, não é? Então, mas eu estava na fila consigo. Quando havia, estávamos os 2 juntos na fila. Então, é isso que dava essa força, essa moral, porque hoje a nossa elite não está na fila. A nossa elite, e eu estou a falar da elite governativa, mas também não é só a elite governativa, eu próprio sou o privilegiado hoje. Então, criamos um sistema, não é uma questão do Presidente da República, criamos um sistema que afastou as pessoas em termos dessa distância de classes sociais, de privilégios, etc. E por isso fica muito difícil para quem dirige pedir sacrifícios aos outros, não é? Porque ele não, essa pessoa que está a pedir isso, essa elite que está a pedir isso aos outros, não dá o exemplo. Mas quando é que isto começa, mais ou menos? Eu acho que começou... Começando no tempo do presidente Samora? Eu acho que durante o período de Samora já começaram a haver... Repare, eu vivi isso no tempo de Samora, quando vieram me entregar um cartão para abastecimento das lojas especiais, porque eu era membro da Frelimo. Eu, na altura, posso contar essa história em público, na altura devolvi, disse, não quero, não foi por isto que eu lutei. E vim todo orgulhoso para casa. Minha mulher disse-me, estás maluco? Vai lá pedir o cartão, porque temos 2 filhos. Os 2 filhos não podem sofrer por causa do teu tipo de ideais. Então, eu, essa noite não dormi, pensar como é que eu vou lá chegar e dizer. A questão é esta, que
de repente você começa a ter que aceitar coisas que são contra a sua própria índole, não é? Porque tem que aceitar, porque tem os filhos, porque sem isso não é possível ter uma paz interior, porque eu não posso sacrificar duas crianças por causa... Bom, acabamos por não usar esse cartão, que era um cartão de membro do partido, era um acesso político, porque a minha esposa, que é médica, tinha depois também, os médicos tiveram também acesso. Isto é, mais importante que a minha experiência pessoal, começou a haver uma estratificação que era notória. Depois eu vou encontrar isto na União Soviética, vou encontrar isto na Bulgária, nos chamados países socialistas, percebi que aquilo que era um discurso para que deixasse de haver elites era um discurso de refabricação de uma outra elite com um outro sistema político. E hoje prevalece este sentimento de que só se tem oportunidades quando se é membro de um determinado frelimo, quando não é, e sobretudo quando está na oposição, está praticamente vedando a qualquer possibilidade de acesso a oportunidades. Sim, o mais grave, Boaventura, é que eu acho que muitas vezes o discurso da oposição não põe em causa o sistema ele próprio. A ideia que se dá, e eu não quero ser injusto com a oposição, é simplesmente criar uma mudança de turnos. Agora sou eu que fico perto da panela e é a minha vez de comer, digamos assim. E isso, eu acho que para que um país tenha futuro, não é preciso só que tenha um bom governo, é preciso que tenha uma boa uma oposição que crie, que faça elevar a fasquia ética, a fasquia moral de um país. Mia Couto, o país caminhou durante longo tempo num sistema de partido único e em 1990 finalmente tem-se a Constituição que introduz o sistema multipartidário. O que é que isto mudou na vida do país? Mudou muito. Acho que é importante que haja essa abertura, que haja essa possibilidade. Repare, alguém que é deixado sozinho perante o poder, Samora já dizia isso, ele próprio dizia isso. Há um episódio que eu vivi em que ele, no Congresso, no 3º ou 4º Congresso, ele deixa o discurso de lado e diz: nós não vamos ser capazes de resistir a estas balas doces que agora nos estão a pôr. Que era a corrupção já, no fundo. Que era esta, não só a corrupção, mas esta ideia de que eu sou especial. Eu mereço ter mais que os outros porque eu estou num lugar especial. Então, o que faz falta num sistema, não é só ter partidos muitos, não é preciso ter mais partidos, é preciso ter, bastam dois, bastam jornais e televisões que questionam, que criam ideias de alternativas, etc., que permitam que as pessoas acreditem que há uma outra maneira de ser. Repare, a própria Assembleia da República, quando se discute os seus próprios privilégios dos seus membros, não há oposição. Todos votam a favor do aumento dos seus próprios salários, regalias, etc. Deixa de haver oposição. Portanto, é preciso que haja um outro modo de fazer política. Mas quando é que Moçambique teve maior participação, uma participação em massa nas decisões sobre o país? Olhando para os dois períodos, portanto, o período monopartidário e o período multipartidário. Porque há quem diga que naquele tempo a participação era bastante exaustiva, comparativamente aos dias de hoje. Em níveis diferentes, eu acho que não se pode comparar assim, de maneira automática, mas aquele sistema inicial que se criou dos grupos dinamizadores, etc., permitiu um envolvimento muito, que eu acho que nunca houve tão ativo, tão inclusivo, que é a palavra que hoje está na moda. Moçambique nunca viveu tanto. Toda a gente vivia a política intensamente dentro de casa, no seu serviço, etc. Não é que eu advogue isso não poderia continuar, não é? Mas é preciso dizer que isso era um certo tipo de exercício de democracia. Mas era uma democracia a um nível que não creio que afetava as grandes decisões nacionais. Não é? E nesta era multipartidária, portanto, passamos a realizar eleições de 5 em 5 anos. Entretanto, a tendência atual é de uma certa fadiga por parte do eleitorado, olhando para aquilo que são os níveis de votação. Qual é que será a causa?
Está a acontecer no mundo inteiro, praticamente. É universal. Eu acho que há uma falência que não é uma falência moçambicana ou do nosso país. Temos que mudar deste método. Temos o mundo inteiro. O mundo inteiro tem que repensar. Este modo de fazer política é o melhor modo. Se calhar há qualquer coisa que tem que ser repensado a nível mesmo estrutural. A representatividade partidária. Será que funciona? Será que colocar num parlamento aquilo que se calhar pode ser discutido de outras maneiras? Portanto, para mim, a mudança é mais radical do que simplesmente mudar uma equipe que está lá ou passar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E qual é a leitura que faz da qualidade do nosso Parlamento, olhando para aquilo que é a composição? Temos a fama de termos muitos deputados que só vão lá quase para sonecar. Eu não queria culpar os deputados em si mesmo. Eu acho que acho que tem que se mudar. Temos que pensar, este sistema é efetivo ou é oneroso, porque isto tem um grande custo. Repare, assim, nós vivemos num país em que a maior parte dos fundos que este país tem, fundos públicos que este país tem, é para pagar o seu próprio aparelho de Estado. Funcionários públicos são uma minoria do país. Portanto, o que fica para gastar em escolas, hospitais, estradas, é muito menos daquilo que se paga como a própria função pública. E é preciso que a função pública entenda que não são a maioria do país. A maioria do país são os camponeses, são os trabalhadores, gente que trabalha naquilo que se chama o setor informal. Esses são a grande maioria. Não? Essa gente vê-se representada no Parlamento? Duvido. Eu próprio não me vejo muito representado. Não. Os próprios eleitores quase que denotam um certo descrédito em relação aos processos eleitorais. Muitos culpam aquilo que é o sistema de organização das instituições que fazem a administração eleitoral, mas outros encontram outras razões. Na sua opinião, o que haverá por detrás deste desgaste, ainda que seja aparente? Eu acho que há um desgaste anterior à própria eleição. Acho que as pessoas deixaram de ter crença naquilo que seria a ética que começamos a falar desde o início. Não é? Agora, também é preciso que a oposição melhore, tenha mais formas de controlar e de fazer prova. Repara, há gente da oposição que prometeu que ia mostrar que as atas que estavam viciadas. Eu até agora estou à espera dessa exibição de provas, não é? Então, é preciso que não seja o discurso inflamado, dizer, olha, que ele fala muito bem, e sobretudo, que se faz, que a oposição faça trampolim, digamos assim, das falhas dos outros e não trampolim da sua própria qualidade, da sua proposta, de uma proposta. Porque agora há muita gente que vota contra. Vota porque está a votar contra. Está a levantar um cartão vermelho, está a levantar um cartão amarelo. Não é? Mas quem é que levanta o cartão verde? Não é? Para se dizer, olha, eu li o programa deste partido político, gosto da sua proposta, gosto das sugestões que eles trazem. Não, as pessoas aderem a pessoas, aderem à figura. Não estou a falar só de Moçambique, repara, assim, as eleições nos Estados Unidos da América, que se dizem os campeões, é uma eleição entre um Trump e uma Kamala Harris. Você conhece os programas políticos do Partido Democrático Republicano? É por isso que as pessoas votam? Não é. Moçambique, quando proclama a independência, há quase 50 anos, tinha um grande sonho para os moçambicanos em relação à saúde para todos, em relação à educação para todos. E aqui temos um grande debate que tem a ver com a questão da qualidade. Sim. Como é que nós podemos trazer estes valores de volta para que o sonho de 50 anos seja realizado? Repare, eu sou suspeito de falar porque eu tenho que comparar isso com alguma coisa que eu vi lá atrás, quando a maior parte dos moçambicanos ainda não tinha nascido. E lá atrás não tem comparação possível. Eu fiz a escola secundária, fiz a universidade aqui em Maputo e eu tinha, aqui na universidade, em 200 estudantes da Faculdade de Medicina onde eu entrei, haviam 10 moçambicanos negros. Portanto, eram excluídos. As pessoas sabem dessa história, não vale a pena invocar o passado, até porque esse passado agora também não pode estar a ser repetidamente invocado como uma razão qualquer.
Mas, portanto, houve mudanças. Se estamos a falar dos 50 anos, houve mudanças essenciais, básicas. Eu hoje tenho os meus chefes, quem manda a mim, os ministros, etc., os chefes da polícia, são todos moçambicanos, não é? Portanto, não há maneira de negar isso. Agora, a qualidade do ensino, particularmente a qualidade do ensino, porque a saúde tem indicadores mais rigorosos, digamos assim, mais aferíveis, não é? A qualidade do ensino é alguma coisa que é altamente preocupante, não é? Porque eu vejo, por aquilo que eu trabalho numa empresa, sou parte da direção de uma empresa e verifico que quando vamos ao mercado e queremos contratar alguém, praticamente é quase impossível encontrar alguém que responda às necessidades básicas daquele cargo, não é? E o que tem que acontecer para as coisas mudarem? É preciso pensar que tem que haver uma mudança radical. Eu não acredito só que, mais uma vez, que há... Desculpe. Que seja só uma questão de números. Não é preciso ter mais professores só. É preciso ter mais professores, sim. Mas será que com este sistema de ensino, com este perfil de ensino, hoje o que é que nós queremos ensinar às pessoas realmente? É só apetência técnica, é só aptidão para realizar tarefas? Não, é preciso formar cidadãos, é preciso formar gente solidária, é preciso formar gente que sabe fazer as coisas que o nosso tempo pede. Então acho que o modelo, o figurino que estamos a adotar para a educação tem que ser completamente revisto. E tem que ser repensado de uma maneira assim. Nós estamos a ensinar numa língua que não é a língua materna da maior parte dos cidadãos. E só mudar isto, eu sei que é muito fácil fazer política em cima disto, mas é muito difícil e tem um preço financeiro enorme fazer um ensino bilingue que realmente dê essa capacidade das pessoas, pelo menos nos primeiros anos, poderem aprender nas duas línguas. De que modo é que o fator corrupção influencia em todo o pensamento que possa nos conduzir a uma mudança para as coisas acontecerem como seria de desejar? Isso é uma coisa que estamos a falar da escola. A escola tem que ter desde o princípio uma disciplina que seria de cidadania e ética, que ajudasse os jovens a questionar sobre se esse é o caminho, porque agora a corrupção já se tornou um assunto culturalmente assumido, quer dizer, é a norma. Eu acredito que numa família, alguém que queira ser sério, que queira ser honesto, é erradicado da família, é tido como aquele que não é, que é um parvo, que não é esperto, etc. Portanto, no mercado de emprego escasseia, portanto, mão de obra de qualidade, que seria, portanto, de desejar. Entretanto, assiste-se no país a formação em massa de milhares e milhares de jovens que, quando terminam o curso, não têm o que fazer. Não, porque, repare, é como se tornou tudo. Quando nós quisemos o capitalismo, nós tínhamos que saber que o capitalismo vem junto com isso que é preciso privatizar. É preciso privatizar tudo. Então, a escola e a educação passou a ser um negócio. Não? O hospital e a saúde passaram a ser um negócio. Você vai dizer que isto é um mal do Moçambique? Infelizmente não, é um mal do mundo. Não é? E se você, de novo, comparar com alguns países que se dizem mais desenvolvidos, esses países têm um sistema educacional e de saúde que não protege o cidadão que tem capacidade de pagar. Isso sim. Porque nem sequer há países altamente desenvolvidos que nem têm sistema nacional de saúde. Não é? Ou você tem seguro, ou paga de uma maneira, ou paga diretamente. Portanto, não é um direito assistido ao cidadão. A educação e a saúde são indicadores extremamente importantes para o contexto de um país que pretende se desfazer dos níveis da pobreza que Moçambique enfrenta. Como é que se pode chegar a um estágio em que Moçambique quase que reduza para a escala zero os índices da pobreza, quando estamos com problemas muito sérios na educação, estamos com problemas muito sérios na saúde também? Bom, eu acho que eu não sei, não saberia resolver esse assunto se me dissessem, olha, está aqui, tu és o chefe e tu vais resolver esse assunto, porque agora
passou a ser um assunto que começa e acaba no mesmo lugar, isto é, nós não temos, chegamos a uma situação financeira, chegamos a uma situação de pobreza real, porque não temos salário, não temos dinheiro para pagar salários aos próprios professores, aos médicos, aos enfermeiros, etc. Então, como resolver isto? É preciso, primeiro, é preciso fechar isso que é a grande sangria dos nossos recursos. E uma parte dessa grande sangria é a corrupção. E a corrupção transformou-se de tal maneira sistémica que hoje, se eu vou a uma reunião que é promovida por qualquer setor do aparelho de Estado, eu vou perceber que há ali, numa simples reunião de trabalho, há ali um negócio que está a ser feito. Ou porque se está a fazer a reunião fora da cidade, há seminários feitos agora em nome de distribuir. Só falta fazer seminário estrangeiro. Só falta fazer fora do país, sim, para pagar as viagens, etc. Portanto, todo o truque para trazer mais ajudas de custo, para transformar o simples intervalo e o lanche, tudo aquilo é hoje objeto de suspeita de que quem está por trás, quem é o dono disto? É sempre a grande pergunta. Não é o que estamos a fazer aqui, é o que é que isto me vai trazer a mim como vantagem pessoal. Essa é a grande pergunta, não é? E o que é que diz o nível de ostentação que é visível quase para qualquer tipo de cidadão deste país? É absolutamente inaceitável. Não se pode aceitar. Quer dizer, eu acredito que haja gente, que sendo homens de negócios, que sendo gente pronto, que tem privilégio, não acho que isso seja a partir de um crime, não acho. O que é crime é que tudo se transformou num negócio e há quem faça negócios dos próprios negócios dos outros, digamos assim, e é absolutamente insensato que filhos de gente importante e familiares e as próprias pessoas que se considerem importantes exibam com esta ostentação a sua riqueza externa, porque a riqueza interna provavelmente não tem para exibir. Como devolver os valores de moral que logo a seguir à independência este país experimentou? Isto começava na escola e hoje já se vê muito pouco e vamos agora nesta problemática de ostentação. Eu acho que às vezes, repare assim, basta uma pessoa, basta alguém com um grande poder neste país, basta alguém com grande autoridade dar um exemplo dessa autoridade moral, já marca a diferença. Não é isso que resolve, claro, é tudo isso que estivemos a falar de como é que é a economia, como é que é a educação, saúde, tudo isso, o país tem que funcionar e funcionar por mérito próprio, sem ter que recorrermos a favores, a pedidos especiais, etc. Temos que funcionar dessa maneira. Mas, até agora, eu não sei porque é que os dirigentes deste país têm que ter as vantagens e as regalias que têm hoje. Não sei explicar porquê. Uma simples suspeita, na sua opinião, Miyakoto, de certa ostentação, de alguma riqueza que se vê por aí, haveria de interferir nas liberdades das pessoas? Não entendi bem a pergunta. Uma simples suspeita sim. Quem de direito, de um certo nível de ostentação, isto haveria de ser entendido como interferência nas liberdades das pessoas? Eu não vejo que este seja um assunto de caráter, digamos, suspeito, um caráter policial. É óbvio que é preciso saber de onde é que vem a riqueza das pessoas. Que alguém me dizia um dia que, olha, neste país, se eu quiser, posso comprar um avião fora e usar, sem que alguém venha questionar de onde é que veio a riqueza com a qual eu adquiri aquela aeronave. Bom, esse é outro assunto. E parece que este é o grande problema de Moçambique. Esse é outro assunto, é termos mecanismos de controle, e um deles pode ser a própria televisão, pode ser os órgãos de informação, mas que façam o seu trabalho de investigação. Porque às vezes, para concorrer às redes sociais, que você nem tem que perguntar qual é a fonte, quem é que provou isto, que números onde é que você foi buscar esses factos e esses números. Hoje é tão fácil inventar uma história para maldizer alguém, mas é preciso que hajam mecanismos credíveis e é triste que um país tenha que adotar isso por imposição externa.
Para agora há muito dos mecanismos para controle de branqueamento de capitais, etc., para controle da fiscalização das contas, etc., que estamos a proceder não a reboque. Não foi sempre por tomada de nossa iniciativa, não foi sempre a nossa iniciativa. É porque para sermos candidatos à obtenção de certos fundos, o país tem que adotar certo tipo de mecanismos de controle. Mas acredito que é uma coisa que tem que ser combinada por esses mecanismos, mas o mecanismo sozinho não funciona. Se a cultura dominante continuar a ser esta, eu sou o Chico Esperto e eu vou tirar partido da situação o mais rápido possível, vou pisar o outro. A alternância política será a solução única para mudança radical da imagem do país? Não creio que seja uma questão de alternância. Assim, se você alternar e puser um partido que tem a mesma lógica, que tem o mesmo tipo de funcionamento, não alternou nada, alternou nomes, alternou privilégios. Agora é aquilo que estamos a falar, agora é a minha vez de comer, ok? O que é preciso é que haja alternância de programas e de formas de governação, sim, isso sim. Miyakoto, naquela área onde é mais conhecida, como é que viu a evolução da área, portanto, da escrita nos últimos 50 anos? Não, com muito gosto. Eu acho que hoje não há comparação possível com a qualidade, o número de jovens que estão a escrever, que estão a aparecer. E repare, não é uma coisa que nasceu logo depois da independência, demorou tempo. E depois tivemos a Guerra Civil, que retardou tudo isso, o aparecimento de novos talentos. Mas agora eu acho que isso sim, eu vejo como uma grande conquista. É uma grande conquista, mas lá está, há um senão, há muitos que escrevem e não têm recursos para publicar as suas obras. Isso é verdade. Isso é preciso que hajam mais editores, é preciso que o Estado, repare assim, se você deixa isso com as forças do mercado, se deixa isso para a iniciativa privada, o jovem não vai ter grandes saídas, não vai continuar a ter as grandes saídas. É preciso que, isso sim, é preciso que o Estado tenha alguma intervenção de apoio aos jovens escritores, de apoio à tradução, de apoio a gente que, por exemplo, começa a escrever na sua própria língua materna e depois pode traduzir o seu livro para português ou pode traduzir para inglês e francês. Isto é, quase todos os países que eu conheço têm um fundo, só estou a falar na literatura, têm um fundo para promover o surgimento de novos escritores, têm um fundo para promover a tradução dos seus autores nas línguas importantes, do inglês, do francês, etc. Porque quando chegamos à África, por exemplo, se a África de língua oficial portuguesa como nós estamos no quintal. Os nossos livros não são conhecidos nem dentro da África sequer, porque teriam que ser traduzidos para inglês e francês. Não são, quem não é traduzido, e são poucos os moçambicanos que são traduzidos para inglês e francês, fica no seu quintal da língua portuguesa. Miyakoto, infelizmente Moçambique corre o risco de celebrar os 50 anos, a 25 de junho de 2025, num contexto ainda de guerra, uma nova guerra na província de Cabo Delgado. Digo corre o risco porque na altura em que fazemos esta entrevista o terrorismo continua na província de Cabo Delgado. Na sua opinião, como é que isto aparece, este fenômeno de Cabo Delgado? Porque há muitas teses que foram escritas, há muitas teses que foram publicadas, mas me parece que nenhuma delas ainda se mostrou razoável. Eu vivi e trabalhei, digamos, não é que vivi, trabalhei em Palma desde 2002 até 2020. Tive muito tempo com uma tenda no meio do campo, às vezes fora de Palma, às vezes dentro da vila de Palma. Conheço aquela região e posso dizer, para mim é uma surpresa absoluta o que veio acontecer ali. Porquê? Porque eu não tinha medo. Eu circulava sem medo, não havia nenhum indício de alguma coisa. Depois, já em 2004, 2005, por aí, vi pela primeira vez uma agressão feita com base religiosa, sim. Fomos expulsos de um lugar porque, por uma razão que foi invocadamente religiosa. Agora, só para lhe dizer, o problema é que eu não sei responder. Eu acho que não sei se há algum moçambicano que possa dizer com clareza o que está a passar e qual é a razão. Porque nós, muitas vezes, queremos procurar a razão de um fenómeno que tem muitas
causas. Uma das causas que eu vejo em Cabo Delgado foi uma certa ausência do Estado. Isto é, quando eu circulava ali, eu via que circulavam várias outras coisas, trânsitos, coisas muito estranhas, sem presença de polícia, não havia estradas. A maior parte das pessoas ali na zona onde eu estava nem sequer não falam português, não têm ligação nem sequer com a rádio local, e ouviam a rádio do outro lado da fronteira, a rádio da Tanzânia. Enfim, havia ali Maputo, ou para não dizer Maputo, mesmo Pemba, era uma coisa muito estranha para a maior parte daqueles pescadores e camponeses. Portanto, era a presença do Estado no sentido da alma e no sentido do dia a dia, era uma coisa muito, muito vaga, o que permitia realmente que houvesse ali circulação de várias coisas subterrâneas, vamos dizer assim. E nessa época, como é que via aquela população de Cabo Delgado? É uma população propensa a esta situação que hoje... Não, absolutamente não. Nada, não. É por isso que eu digo, para mim é uma surpresa perceber que há este território para esta violência. Portanto, tem que haver ali alguma coisa que é uma manipulação de uma força, que pode ser externa completamente, pode ser meio externa, meio interna. Não lhe sei responder. Eu acho que uma das coisas que é urgente é que nos expliquem claramente quem é e com quem estamos a confrontar, não é? Porque estamos a fazer uma guerra que não tem rosto. Eu sei que o terrorismo nunca tem um rosto claro, mas no nosso caso acho que era bom termos um bocadinho mais do retrato de quem está por trás disso. Mas olhando para aquele nível, portanto, pelo menos o equipamento bélico que os terroristas exibem, consegue imaginar um moçambicano em condições de poder alimentar aquela guerra? Não. Eles têm apoio externo, isso é seguro. Eles têm apoio externo, ou se calhar, digamos, eu acho que é possível dizer-se que isto surge como surgiu. Não é uma coisa de Moçambique, como você sabe, mas nos países africanos surgiu quase sempre uma força externa, uma força que está claramente identificada. Aliás, essa força terrorista assume-se e às vezes assume a autoria desses ataques. Portanto, também não é tão fácil, e é por isso que é complicado combater. Não é tão fácil perceber com quem é que nós vamos falar. Se quisermos um diálogo, falamos com quem? Essa pergunta é verdadeira, absolutamente verdadeira. Chegou, portanto, algumas das teses que foram publicadas indicavam que a situação de Cabo Delgado se justificava com os níveis de pobreza. Entretanto, sabe-se muito bem que há muitas regiões do país com nível de pobreza muito mais alto ainda. O problema é que surgem sempre especialistas do aeroporto, que eles chamam de especialistas do aeroporto, gente que chega a um sítio e faz vida disso, quer dizer, porque tem que fazer relatórios, porque pertence a organizações, etc. E tem que dizer, eu já percebi. Repare, uma das coisas que eu deixei de ser jornalista é porque o jornalismo tem essa tentação de arrogância. Repare, você, Boaventura, é enviado para a Colômbia e tem que falar nesse dia. Não vai dizer assim, olha, eu não percebo nada do que está a acontecer aqui, preciso ficar aqui uma semana, estudar, falar com muita gente. Não pode. Tem que falar e apresentar-se como supondo que você já sabe, já tem uma verdade para dizer. E ali em Cabo Delgado, como noutras situações, surgiram logo vozes de grandes especialistas que se apresentaram como eu já percebo eu já estou a perceber o que é que está a acontecer. E é muito fácil encontrar uma resposta dessas, porque as pessoas aqui são excluídas, as pessoas são pobres, mas como você diz, a exclusão e a pobreza existem em todo Moçambique e não temos situações deste tipo. A solução encontrada, portanto, que passa pelo envolvimento massivo do Ruanda, não chegou a reunir consenso no país? De que lado é que se coloca no acordo? Eu estive lá depois e devo dizer uma coisa. Se deu primazia ao Ruanda em detrimento da cooperação regional. Quando temos protocolos da SADC que clarificam os procedimentos numa situação dessa. Sim. Eu sei dizer uma coisa, assim, deixemos de lado a cooperação regional. Falo dos moçambicanos mesmo que estão lá a combater. O Boaventura, se fosse colocado lá, como é que falava com a população? É a mesma coisa que eu, sendo francês, se for colocado na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, como é que eu sei ver quem é um e outro? Falam praticamente uma língua que eu não entendo, não sei se estão a falar ucraniano ou russo, que é uma língua quase igual, têm a mesma configuração física, o mesmo aspecto, vestem-se da mesma maneira,
Portanto, os próprios soldados moçambicanos que estão lá têm esse assunto a resolver. São postos junto de uma aldeia, como é que comunicam? Como é que sabem diferenciar quem é terrorista e quem não é terrorista, não é? São de outra região, são de outra língua, são de outra religião, muitas vezes. Então, o Ruanda tem alguma vantagem neste assunto, que não é só uma vantagem militar. Os ruandeses falam Swahili e ali muita gente fala. Não é que toda a gente fala, mas muita gente fala Swahili. A Tanzânia também fala Swahili, podíamos ter não foi a buscado preferência. Sim, não foi a preferência. Também não sei se a Tanzânia se chegou à frente, também não sei. Acho que o problema principal, eu acho que nós precisamos de uma resposta militar. A grande questão é que parece que os ruandeses são eficientes nessa resposta. Mas o grande assunto é como é que se põe fim à possibilidade de recrutarem jovens moçambicanos. E essa resposta não é uma resposta militar, é uma resposta de criar projetos de desenvolvimento, criar futuro, criar esperança, para que esse jovem possa dizer: eu não vou aderir a esta proposta que me trazem agora de pegar numa arma e desatar a matar os meus irmãos. Portanto, eu acho que essa combinação foi pensada, e foi bem pensada, não fazer só uma resposta de caráter militar, mas uma resposta de envolvimento. Cabo Delgado tem que ser mais Moçambique. E hoje o que adensa este debate sobre quem deve ajudar no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado é o facto de o Ruanda também já estar a envolver-se em iniciativas multimilionárias já no âmbito da exploração de gás. Sabemos das alianças que está fazendo com empresas de gás. Não me surpreende que o Ruanda faça, digamos assim, tire uma contrapartida desta situação. Ninguém ajuda ninguém neste mundo sem interesse. Não há almoço de graça. Não, exatamente, não há. Agora, assim, nós não podemos culpar os outros, não é? Nós temos que perceber qual é a nossa própria responsabilidade em defender a soberania que nós temos que ter. Há uma parte desta, é preciso também dizer, porque uma parte deste preço, desta ajuda do Ruanda que está a ser pago pela Total, pelas empresas que têm que fazer a sua defesa, a zona, como se diria no basquete, mas a sua defesa localizada, não é? Me acordo, 50 anos depois, que Moçambique podemos sonhar no futuro. Busca-se ainda a prosperidade, busca-se ainda a tranquilidade, valores que escasseam bastante na sociedade. Isto vai levar tempo. É assim, eu hei de morrer otimista. Acho que o pessimismo é um luxo dos ricos. Os pobres não podem ser pessimistas. Nós, como país pobre, temos que ser otimistas, temos que perceber que há uma força que é esta a juventude que este país traz, mas tem que ser jovem não só na idade, tem que ser jovem na atitude. E repare, eu fico muito preocupado que estes jovens reproduzam facilmente aquilo que é a coisa dos mais velhos. Por exemplo, o investimento que se faz nesta coisa da aparência, mesmo nas cerimónias de fecho do curso, de encerramento do curso, quer dizer... desvirtuam quase a qualidade, quer dizer, é preciso assim, eu não vejo muita gente preocupada em questionar a qualidade do ensino, mas vejo professores e alunos preocupadíssimos com a festa do fim do curso, o investimento que a família faz para que eu tenha, é quase como se fosse uma cerimónia de casamento, não é? Mas estão a casar com o quê? Com qual futuro, com qual emprego vão ter a seguir? Portanto, não é que eu possa culpar as cerimónias, o investimento que se faz, mas a solução é uma solução que vai custar tempo, até porque, repare assim, você não vive sozinho, Moçambique vive num contexto mundial de grande crise, de profunda crise. Essa crise não vai de hoje para amanhã terminar, porque há grandes nações, grandes interesses que vivem dessas crises, que vivem de fazer guerras, que vivem de conquistar territórios, porque para eles não são países, são mercados. A guerra para eles não é um assunto de vida e morte, não é um assunto de justiça ou injustiça, é um assunto de como podem vender armas, como podem conquistar territórios e mercados. Então, para um país como Moçambique, eu acho que nós teríamos que apostar, em primeiro lugar, na educação. Acho que essa é a grande aposta.
E quais são os caminhos que devem ser seguidos para garantir justiça social no futuro, para garantir um Moçambique onde a inclusão é inquestionável? É preciso passar do discurso, porque repare, do discurso para a prática. Como se faz isto? A gente tem que ter criatividade, é preciso ter imaginação. E é aqui que me parece que, às vezes, pequenas soluções. Eu estive no Parque Nacional da Gorongosa. Eu fiquei comovido como é que um parque, que não é um grande negócio, não é uma grande atividade, não é uma unidade industrial, foi capaz de promover a inclusão das aldeias que estão juntos. Uma menina que estava num laboratório a fazer identificação de espécies pelo DNA, uma coisa que não se faz quase em lado nenhum de Moçambique. Meninas com doutoramento tirados no estrangeiro, perguntava: de onde é que tu és? Ela disse: eu sou desta aldeia aqui, do lado. Aldeia que nem está no mapa, se você não for a uma escala grande. Então, acho que várias destas possibilidades de incluir que os ricos moçambicanos, os grandes negociantes moçambicanos, mostrem que são capazes de fazer isso e que têm orgulho em mostrar os resultados não só da sua riqueza por via dessa ostentação dos carros, das grandes casas, etc., mas que mostrem sim números de emprego que deram, em riqueza que criaram para os outros. Um último ponto: se você tem os canais de televisão dedicados, vendidos a seitas religiosas, sejam eles quais forem, portanto, o espaço que devia ser de um espaço de comunicação útil, de comunicação formativa, é um espaço que é vendido porque essas igrejas fazem negócio dos assuntos sagrados, transformam os assuntos em negócios. Ou você tem música e videoclipes, etc., que exaltam um modelo de riqueza fácil. Isto é, para eu se eu sou um menino, estou a assistir àquele tipo que aparece numa grande casa de luxo, com piscinas, com 20 meninas à volta, e como é que eu posso ser aquela pessoa que parece ser tão feliz, se calhar não é? Como é que eu posso fazer? Só por via da droga? Só por via do negócio fácil? Não é por via do trabalho, porque o pai dele, o tio dele, o avô dele trabalham todos os dias e nunca conseguiram chegar lá. Então você tem que pensar que é preciso atuar em níveis que não parecem que resolvem grande coisa, mas é criminoso que hoje só haja, não é que isso também haja, não é que isso tenha o seu espaço, mas qualquer momento que eu chego à televisão, o modelo que estão a criar para os meninos e as meninas, os jovens e jovens, é que só se é feliz se for como aqueles que são os novos ricos. Miyakoto, estamos a caminhar já para a etapa final da nossa conversa. A celebração dos 50 anos da independência tem uma particularidade muito especial, que coincide com a mudança na governação em Moçambique. Ainda não se realizou a eleição geral e, por conseguinte, não sabe quem que se segue. Que país é que o próximo líder vai pegar? É um país muito difícil, difícil. Com heranças muito Mas pesadas. é apetecível para liderar? Exatamente por ser difícil, assim, eu só escrevo um livro que para mim é impossível de escrever. Eu não me apetece escrever um livro que eu já sei que vou escrever, que é fácil para mim. Portanto, a questão que eu colocava é se é um país apetecível para liderar, ou a liderança acaba acontecendo por conveniência, os partidos políticos têm que apostar nos seus candidatos? Eu acho que se não houver uma ruptura na própria lógica do poder, do exercício da autoridade, se não houver essa mudança de atitude, isto é, não basta ser um candidato jovem, é preciso que seja jovem, que seja novo, no sentido total do termo, isto é, que imponha coisas tão simples como esta. Repara, o Senegal fez. Por que é preciso estar o governo inteiro à espera do Presidente da República no aeroporto? Não tem coisas mais importantes para fazer? O Presidente do Senegal disse: não quero ninguém à minha espera, só quero a minha equipe. Okay? Parece um detalhe, mas você está a dar uma lição a um país que é fundamental, não é? Portanto, as pessoas que são visíveis têm que perceber que qualquer gesto... Tenho um segundo ainda? Estes Jogos Olímpicos clamaram a ideia da igualdade. Quem fez o discurso de abertura
estava debaixo de um guarda-chuva em que havia um jovem à chuva e ele não apanhava chuva. Bastava que essa pessoa que estava a fazer o grande discurso sobre a igualdade dissesse: vem para debaixo do guarda-chuva tu também. Isso, visto por 80 milhões de pessoas que estavam a ver aquilo, era um gesto de grande educação dos outros. E para terminar a nossa conversa sobre os 50 anos da independência nacional? Para terminar, eu acho que é assim, quem tem poder, usa esse poder a favor dos outros, sim. Essa é a grande... Parece uma coisa pequena, mas eu acho que essa é a grande lição. Mia Couto foi o nosso convidado hoje a este 2 dedos de conversa sobre os 50 anos da independência nacional. Vamos celebrar este grande acontecimento a 25 de junho de 2025. Obrigado pelo calor da sua audiência e fique bem.